Então, problema 24 do capítulo 15. Na figura 1534 ao lado, dois blocos, um de massa eminho igual a 1,8 kg e um de massa emão igual a 10 kg e uma mola K igual a 200 Nm por metro, a constante elástica da mola, eles estão dispostos em uma superfície horizontal sem atrito. Então, nessa região aqui, é sem atrito. Muito bem. O coeficiente de atrito entre os dois blocos é 0,4. Então, aqui existe um coeficiente de atrito, μs, que é igual a 0,4. E a pergunta é, que amplitude do movimento harmônico simples do sistema bloco-mola faz com que o bloco menor fique na iminência de deslizar sobre o bloco maior? Então, tem uma amplitude máxima aí, que faz com que esse bloco fique na iminência de deslizar. Por quê? Como é que pode, né, a iminência de deslizar estar relacionado com a amplitude? De fato está relacionado com a amplitude porque a aceleração está relacionada com a amplitude. A aceleração máxima, como a gente acabou de ver, é tal que é igual, né, ou proporcional, mais rigorosamente falando, à amplitude, como a gente acabou de ver. Lembre-se que a minha aceleração, né, ela é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Ou seja, a minha amplitude aqui da aceleração está relacionado com minha amplitude aqui da posição. Então, de certa maneira, a aceleração e, consequentemente, a força estão relacionados com a amplitude do movimento. Bom, para estar na iminência de deslizar, a força exercida no bloco menor, tá certo? Agora esquece a mola, imagina só. Eu venho aqui e começo a aplicar uma força sobre esse objeto. Tem uma força limite que ele está na iminência de deslizar, tá certo? Essa força, como a gente já viu nas sessões passadas, que é a minha força de atrito estático máxima, para estar na iminência de deslizar, nada mais é do que μs vezes a força normal, que nesse caso aqui, né, é a força normal que o eminho tem devido à presença do emão. O eminho empurra o bloco emão, o emão empurra o bloco eminho de volta. Então, se vocês lembrarem, né, tinham aquelas soldas frias aqui, essas soldas que acabam sendo consequência, né, do atrito, né, são elas que geram esse atrito, elas são maior dado a massa, porque quanto maior a pressão que eu exerço sobre o bloco, maior são essas soldas. Então, a força é μs vezes a força normal. A força normal, como esse bloco não está se deslocando em y, né? Então, se ele tem uma força-peso E'G aqui, tem uma força normal, cujo módulo é E'G também, né? Caso contrário, ele estaria se deslocando em y. Uma força tem que cancelar a outra. Então, a minha força de atrito estático aí, para o objeto estar na iminência de se movimentar, é μs vezes a força normal, que é igual a mg. Pela segunda lei de Newton, né, visto que a força é igual a massa vezes a aceleração do bloco menor tem que ser no máximo, então, igual a μsg. Tá certo? Por quê? Porque essa é a força que ele vai estar sujeito. Ou seja, a aceleração do bloco menor tem que ser no máximo μsg. Então, essa é a aceleração que esse bloco aqui pode estar sujeito. Note que, como eles estão caminhando juntos, né, um em relação ao outro, né, enquanto ele não desliza, pelo menos, que é exatamente o caso que ele tem, a aceleração do bloco emão é igual à aceleração do bloco eminho, tá certo? Visto que os dois estão aí oscilando juntos, enquanto ele está na iminência de se movimentar, né, em relação ao bloco emão. Bom, a amplitude da aceleração, como a gente já viu, é menos m ao quadrado, menos ômega ao quadrado xm, tá certo? Isso só para enfatizar, porque o xt era igual a xm cosseno de ômega t mais φ, que é a expressão que descreve o movimento harmônico simples, e aqui a gente tem um movimento harmônico simples porque não tem atrito aqui em relação ao solo. Se você derivar duas vezes o x de t, que isso aqui é exatamente a aceleração, você encontra exatamente essa expressão acima aqui, que é menos ômega ao quadrado, xm cosseno de ômega t mais φ, que foi o que a gente acabou de fazer nas sessões passadas. Isso aqui é o meu x de t, ou seja, a minha aceleração é menos ômega ao quadrado x de t. Então, o que a gente quer no final das contas
é que essa aceleração seja no máximo igual a μsg, tá certo? Ou seja, em módulo, né, essa aceleração, ômega ao quadrado xm, tem que ser no máximo μsg. Eu tirei o sinal aqui porque a aceleração é para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Em módulo ela tem que valer isso aí. O valor máximo que ela tem que ter é ômega ao quadrado xm. Bom, a frequência angular do sistema massa-mola, a gente já sabe, tá certo? Ela vale raiz de K sobre a massa total. De quem? A massa total de quem a mola está fazendo oscilar. Então, para isso, lembre-se, né, que basicamente, só para a gente relembrar esse resultado, a força é igual à massa total aqui, né, só para enfatizar, vezes a aceleração, que por sua vez é igual a menos kx. Isso aqui implica que a minha aceleração é igual a menos k sobre mx, ou seja, dado que o A é menos ômega ao quadrado x, isso aqui então nada mais é do que o meu ômega ao quadrado, ou seja, o ômega é raiz de k sobre m, onde o m aqui é a massa total. Então, eu tenho agora a frequência angular, eu quero saber qual é a amplitude máxima, tal que ômega ao quadrado vezes xm seja igual a μsg. Ou seja, simplesmente substituindo o ômega ao quadrado aqui nessa expressão, a minha ideia é usar essa relação, porque essa aqui me dá a aceleração máxima, que eu posso inferir nesse conjunto, certo? Ou seja, substituindo o ômega ao quadrado, que é K sobre a massa total, né? Emão mais eminho. Por que a massa total? Porque a frequência de oscilação do conjunto, né, é a massa de todo o objeto que está sendo aqui posto para oscilar por essa mola. Qual é a massa que essa mola que está pondo para oscilar? Emão mais eminho. Não poderia, né, naturalmente, não depender de eminho. Se eu colocar aqui um elefante em cima desse bloco emão aqui, é natural que a frequência de oscilação vai ser diferente, né? Vai tender a zero se esse eminho for enorme, né? Então depende da massa total. Então K sobre emão mais eminho, isso aqui é o meu ômega ao quadrado, vezes a amplitude máxima é igual a μsg. Ou seja, o meu xm, que é a amplitude máxima do movimento para que ele esteja na iminência de se movimentar, vale μsg, eminho mais emão, dividido por K. Se você fizer as contas, ele te dá eminho, te dá emão, te dá o K, a gravidade, você sabe, é 10 ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Simplesmente substituindo todas essas variáveis aí, você então encontra que esse xm nada mais é do que 0,23 metros ou 23 centímetros. Se você comprimir e soltar esse cara para oscilar, se essa compressão for 23 centímetros, o bloquinho eminho aqui não vai deslizar. Se você, por acaso, comprimir mais do que isso e soltar, então aí esse bloquinho vai acabar deslizando, porque ele vai ter uma aceleração maior que a aceleração limite, que é aquela onde a aceleração é igual a μsg, certo? Aqui, ó, quando eu faço essa relação aqui, é que eu estou impondo que a minha aceleração seja igual à aceleração limite, que é μsg. Por que é essa aceleração limite? Porque essa é a força máxima que eu posso aplicar no bloquinho eminho, tal que ele não deslize. Como é que eu tirei esse resultado? Eu tiro aqui da minha força de atrito estático máxima para que o objeto entre em movimento. Isso aqui a gente viu nas sessões passadas, quando a gente estudou atrito lá nos capítulos anteriores do livro 1. Espero aí que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só perguntar.